A população brasileira parece estar descontente e incerta em relação ao futuro do nosso país. Uma pesquisa do Ibope, divulgada na semana passada, indicou 47% da população pessimista em relação ao futuro do nosso Brasil. É o pior resultado desde 2001. O melhor resultado foi no ano de 2011, quando 73% das pessoas acreditavam que o Brasil, sim, iria agora para frente. E nós estamos discutindo hoje, aqui no NT Sul, Darcy e telespectadores, um pouquinho sobre este aspecto aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Temos a impressão de que as pessoas estão também pessimistas em relação à nossa cidade, a projetos que podem dar certo. E para falar sobre este assunto, temos uma pessoa bem conhecida, uma personalidade aqui da nossa sociedade, professora Ione San Martin Carlos, historiadora, presidente do COMPAC. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. É um privilégio estar aqui e ter a oportunidade de, falando, não sei se eu terei assim, autoridade para falar exatamente sobre o assunto, mas poder explanar no que eu trabalho, que é o nosso patrimônio histórico, é os nossos cuidados com a cidade, que é algo que pode nos fazer muito bem. Com certeza. A longo prazo. A senhora acha que a sociedade de Cachoeira hoje, ela está pessimista? Ou a senhora acha que a nossa sociedade é otimista? E já lhe pergunto também sobre a sua opinião. A senhora é otimista em relação ao nosso futuro? Eu tenho que ser, né? Eu tenho 3 filhos, 4 netos, crescendo e vivendo nessa cidade. E, por natureza, eu sou otimista. Não é que eu seja, assim, vamos dizer, uma pessoa, uma boba alegre. Não é isso. Eu sei muito bem a nossa situação. Mas eu acredito que sempre a gente pode melhorar. É alguma coisa inerente à minha personalidade, acreditar no lado positivo. E acredito que Cachoeira tem um potencial. Nós estamos vivendo uma crise econômica, em geral, no Brasil. Agora, estas outras crises que nós vemos por aí, nós vemos essas histórias tremendas de corrupção e tudo mais, isso a gente não vê aqui em Cachoeira. Exato. Eu acredito que o povo, em geral, é bom, Daniel. E o que eu penso sempre, que o que nós temos de melhor aqui é a nossa gente. Claro, temos o rio, né? O rio é uma riqueza fabulosa. Mas a nossa gente, e temos as pessoas que vêm para cá, como o teu caso, acredito que tu venhas, que vem e enriquece nossa cidade. Então, no geral, se nós formos fazer, no meu círculo de conhecimento, eu conheço só gente boa. Então, essa gente boa, eu acredito que pode dar a volta por cima e sair do quê? De uma crise econômica. Exato. Essas outras crises, como a gente vê por aí, alunos batendo em professores, e que eu acho que aí não pode ser nada pode ser tão pior, né? Ou a violência contra a mulher e contra as crianças e contra os idosos, a gente existe em Cachoeira, não é que não exista, mas não é assim como a gente vê pelo mundo afora. Então, eu acredito mesmo em Cachoeira. Cachoeira do Sul, a gente sabe que foi, inclusive, um dos municípios mais pujantes do estado do Rio Grande do Sul, mas ao longo da história, né, foi ficando um pouquinho para trás. Entretanto, vem tendo aí uma aceleração econômica nos últimos anos e hoje estamos, inclusive, caçando aí várias empresas, né, criando ferramentas para que novos investimentos aconteçam aqui na cidade, investimento aí também em logística e assim por diante. Mas, na verdade, estamos atirando para todos os lados, né, professora? E temos uma história linda, quem sabe, um patrimônio lindo. Será que não falta olhar um pouquinho mais para a nossa cultura, para o nosso... Falta. Eu acho que é isso. Nós temos que olhar para o lado bom que nós temos. Começar, como já citei o Rio, começar olhando para o Rio. E acredito muito neste grupo, a Sociedade Jacuí, a Associação dos Amigos do Jacuí, que pretendem fazer alguma coisa que nos integrem ao Rio. Nós estamos, as cidades em geral têm isso de ficar de costas para o Rio. Então, primeira coisa, nós temos que ver o quanto o rio é importante, ter o cuidado, é uma coisa assim, parece muito simplista, cuidar o lixo que eu vou jogar na rua para esse lixo não cair no bueiro e não ir parar no rio. Agora, eu vi recentemente uma matéria onde uma baleia apareceu morta na margem, nas areias de uma praia e ela tinha, não sei lá, uma quantidade monstruosa de plásticos que identificaram como vindo da Espanha. Quer dizer, aquilo tinha... Veio de muito longe. Veio de muito longe. E aí mata a baleia. Então, e esses cuidados mínimos, assim,
da nossa cidade, com a limpeza da nossa cidade, para nós nos sentirmos bem ali, não é? Eu vou falar uma coisa assim, pode ser meio longa, mas tem uma historinha que é uma menina que o vestido azul, ela recebeu de uma professora de presente um vestido azul. Aí ela chegou em casa e a mãe disse, ai, tão linda minha filha com esse vestido. Então deu um banho, penteou bonitinha, botou umas fitinhas. Aí o pai viu a filha tão linda, já vou arrumar o meu jardim. Então é uma coisa muito comprida, parece uma fábula, mas que aí o vizinho viu e começou. Então aquela coisa, se cada um cuidar do seu espaço, é muito simples. Se eu mantiver a frente da minha casa limpa, a cidade vai ser limpa. Né? Então, a gente vê as pessoas tendo que fazer o serviço capinando na frente da casa. Se tu varre todos os dias, a sujeira não chega a nascer. Então, certas coisas simples. E depois olhar, no meu foco de estudo atualmente, o patrimônio histórico. Ou a própria história de Cachoeira. Olha que história fabulosa nós temos. Tu falaste assim, nós perdemos muitas coisas, né? Então, a gente lista, perdemos lá, antigamente, isso, aquilo, FSM, não sei o quê. Mas, por exemplo, a escola normal, que não era a escola normal, que forma professores, em 1929, nós tivemos aqui, inclusive o bispo de Santa Maria se envolveu para que fosse em Santa Maria, mas aquela vez nós ganhamos. Em 1924, nós já tínhamos recebido os quartéis, que também não era para ter vindo para cá, nós tínhamos políticos atuantes. Então, nós temos que ter líderes fortes. E esses líderes fortes que amam sua cidade têm que conhecer a cidade, têm que ter pais que os educaram bem. Então, isso não é alguma coisa para logo ali, é uma coisa para a gente trabalhar e chegar lá. Agora, eu acredito, sim, que se nós mantivermos, pode parecer também, eu sei que muitos vão discordar do que eu vou dizer, quando a gente quer, nós do Conselho, agora falando bem direto no patrimônio histórico edificado, quando a gente quer manter alguma coisa, a gente não quer engessar a cidade, a gente quer manter o que é bonito e com isso mostrar assim aquele amor, o valor que se dá para aquilo ali. Por exemplo, tu olha hoje o Coliseu, que é um ponto nevrálgico nosso, um prédio em ruínas que a gente tem receio mesmo que alguma coisa aconteça com ele, porque ele vem paulatinamente se degradando. Exato. O outro que nós temos, aquele prédio belíssimo que foi do Banco da Província, ali na esquina da praça, ele tinha um projeto de restauração. O projeto teve que ser interrompido porque houve uma ação contra algum detalhe lá da tramitação. A pessoa que impetrou essa ação perdeu e, neste tempo em que as ações não foram executadas, o prédio se degradou. Então, todos esses detalhes nós temos que ver como manter essa cidade, manter aquela nossa referência, a nossa identidade. Cachoeira é de 1820. Então, imagina como município em 1820. Então, imagina tudo que nós temos aí, casas belíssimas e tudo mais, que esses estudantes da UFSM em arquitetura atualmente vão poder estudar, como bem disse a professora naquele dia na audiência da Câmara. Ela disse que bom que preservem e que estes alunos que estão estudando tenham todos esses modelos. Nosso hospital é um projeto do arquiteto Theo Videspan, que tem prédios belíssimos em Porto Alegre, e ele é o objeto de muitos estudos de arquitetos em curso, ou pós-graduação, ou algo mestrado, algo assim, pelo jeito que ele foi construído. Imagina, na década de 40, ele foi um avanço muito grande. Então, nós temos isso que permite essa leitura, esse estudo e tudo mais. Então, a nossa riqueza aqui, em termos culturais, ela é muito grande. Agora, a senhora acha que essa nossa riqueza cultural que nós temos, essa história, todo esse patrimônio cultural, né, que não são todas as cidades que têm uma história tão longa quanto tem Cachoeira do Sul, isso pode ser um fator de desenvolvimento, por exemplo, para a cidade? Tenho certeza. Eu me dedico e muito a esse trabalho, sempre voluntariamente, desde 1986, porque acredito nisso. Sim. E os demais conselheiros que se dedicam também é porque acreditam. E tento respeitar os que não acreditam, mas gostaria que eles
estivessem melhor informados, para ver o que esse patrimônio histórico edificado significa. Apesar que nós temos outros patrimônios culturais, a nossa biblioteca pública de 1946, então ela é um patrimônio muito grande na biblioteca infantil, que recém nós estávamos conversando, e nos livros raros. Fora que ela é uma das poucas bibliotecas brasileiras que ela tem livros atualizados. Há não muitos anos, uma revista Veja, eu acho, fez um estudo das bibliotecas brasileiras. É uma tristeza. E a nossa não. A nossa tem um projeto, a prefeitura está comprando todos os anos livros de literatura, sempre renovando, sempre renovando. Eu sou leitora assídua da biblioteca, então eu posso testemunhar isso. E outro ponto importante da cultura em Cachoeira é o arquivo histórico. O arquivo histórico não traz multidões para Cachoeira, muito pelo contrário. E se uma pessoa quisesse saber, por exemplo, como é que foi fundada a Alegrete e onde é que está a eleição dos seus primeiros vereadores? Onde que está procura? Aqui em Cachoeira. Por quê? Porque naquela época a Alegrete pertencia à Cachoeira, então toda a documentação está aqui. Então eu acho isso uma coisa assim fantástica. E o arquivo tem um lado popular, muito popular, que é a coleção de jornais. Uma riqueza tremenda de tudo que acontecia no mundo, porque as notícias passavam para cá. E temos o Jornal do Povo desde 1929 e também temos o Correio. Então esse jornal é de fácil acesso e as pessoas procuram muito, inclusive para coisas bem recentes e que estão já na internet. Professor Ione, Cachoeira tem um passado tremendo, né? Tem muita história, como a gente já destacou aqui, destacamos um pouquinho sobre essas instituições culturais aqui de Cachoeira do Sul. Agora, olhando para o futuro, qual que é a esperança para o nosso município, tendo em vista que temos o FSM, tem uma particular no caso da UBRA, aqui também formando muita gente, pessoas vindo de fora em função de outros empreendimentos aí. Como que a senhora vê o futuro da nossa cidade? Reconheço o valor, tremendo valor, imenso valor que tem o fato de nós termos uma UBRA, uma UERGS, que mesmo eu priorizando na minha cabeça o ensino básico, eu desfilei de bandeira na mão numa manifestação pró-UERGS. E, da mesma forma, para o FSM. Então, é importante. E que coisa bem boa esses alunos poderem estudar em Cachoeira, os nossos cachoeirenses, os outros que vêm de fora. A parte do ensino é o que eu acho mais importante. Claro que eu acho maravilhoso que tivéssemos grandes indústrias, mas as grandes indústrias dependem de uma mão de obra satisfatória. Agora, o que nós podemos fazer? É cada loja, cada gerente, cada grupo de trabalho melhorar a si mesmo, conhecer o seu potencial e aí fazer um ótimo atendimento. E nós temos atendimentos ótimos, mas as pessoas têm que se qualificarem muito mais, né? Cada um de nós melhorar a si mesmo. E os acessos já estão mais fáceis, né? Então fica o nosso recado para o telespectador. Professor Ione, muito obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio. Esse assunto vai longe, possivelmente a gente vai falar também em outros momentos. E deixamos com a mensagem que possamos ser todos nós aí positivistas, não é? Ou que estejamos de uma maneira ou outra otimistas em relação ao futuro da nossa cidade. Professor Ione, muito obrigado. Sucesso para você. Obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigada. Darcy.